O silêncio do Titã. A conquista da quietude no mundo fluido, na grande tapeçaria da história marítima, tecida com fios de conquista, comércio e descoberta, existe uma arte silenciosa e profunda, uma disciplina que carece da glória da batalha naval ou do romantismo do vento a enfunar as velas, mas que constitui o próprio fundamento sobre o qual repousa toda a empresa oceânica. A arte da ancoragem. Imaginemos por um instante o cenário. Não com o olhar asséptico do historiador que compila datas e rotas, mas com os sentidos abertos de um homem do século XV ou XVI, de pé no convés de um galeão espanhol. Este navio não é meramente um meio de transporte. É um universo em miniatura, um fragmento lascado da civilização lançado na imensidão hostil e caprichosa do mar. É uma besta colossal de madeira, um monstro montado com a força de florestas inteiras, cujo coração é um labirinto de vigas de carvalho e pinho, cuja pele está calafetada com piche e estopa, e cujas veias são quilômetros de cordame e cabos que gemem e se queixam a cada embate das ondas. Este Leviatã, maravilha da engenharia do seu tempo, pode dominar as tempestades, pode devorar léguas de oceano durante meses, pode transportar os sonhos de um império e o ouro de um continente. Mas é, na sua essência, um escravo perpétuo do movimento. O oceano, seu berço e seu caminho, é também a sua prisão. Não conhece o repouso dia e noite. A nave entrega-se a uma dança incessante. O arfar que afunda a proa na espuma, a oscilação lateral que enjoa os novatos e põe à prova a tempera dos veteranos, o constante ranger da sua estrutura que é a voz da sua fadiga. Neste universo líquido, a quietude não é o estado natural. É um luxo, uma anomalia, uma vitória que deve ser arrancada com força, engenho e um profundo conhecimento das leis invisíveis que governam o mar. É aqui que a figura da âncora transcende a sua condição de mero objeto para se tornar um símbolo, na encarnação da segurança, na promessa de um descanso por mais breve que seja. O ato de fundear não é, portanto, uma simples manobra de estacionamento. É um ritual soleno, uma operação de alta precisão onde um erro de cálculo, uma hesitação ou um desconhecimento do ambiente podem significar a diferença entre a sobrevivência e a catástrofe. É o momento em que a tripulação, depois de semanas ou meses de luta contra a dinâmica implacável do oceano, procura impor a sua vontade sobre o elemento, buscando um ponto de apoio, uma conexão tangível com a única referência estável no seu mundo, a terra firme que jaz oculta sob as águas. O capitão, do alto da tolda, não observa apenas o horizonte ou a linha da costa que se aproxima. A sua mente é um turbilhão de cálculos e conjecturas. O vento, que foi seu aliado, agora é um inimigo potencial que pode empurrar a nave para um baixo ou um recife. A corrente, essa passadeira rolante invisível que ajudou ou dificultou o seu avanço, agora ameaça fazer girar o barco e amaranhar a sua própria linha de vida. A profundidade, um número abstrato nas suas cartas de navegação, torna-se uma variável crítica que determinará a estratégia a seguir. A responsabilidade que pesa sobre os seus ombros é imensa. Não só comanda um navio cujo valor é astronômico, um investimento colossal da coroa ou de abastados comerciantes, mas é o guardião de centenas de almas, marinheiros, soldados, oficiais e, por vezes, colonos com as suas famílias. Cada um desses homens confia no seu julgamento para encontrar esse pequeno oásis de calma no meio da incerteza. O contramestre, com a pele curtida pelo sol e pelo sal, traduz as ordens do capitão numa coreografia de esforço humano. A sua voz, um estrondo acostumado a competir com o rugido das tempestades, organiza as equipas. Homens descalços, com os músculos tensos pelo esforço, desdobram-se pelo convés, movendo-se com uma familiaridade instintiva entre o caos ordenado de cabos, canhões e apetrecho. Preparam-se para despertar o gigante de ferro que dorme na proa, um colosso silencioso que em breve se tornará o árbitro do seu destino. A tensão a bordo é palpável, uma mistura de antecipação e ansiedade. A proximidade da Terra, depois de tanto tempo no vazio azul, traz consigo tanto a promessa de água fresca, alimentos e segurança, como a ameaça de perigos desconhecidos, costas hostis, águas traiçoeiras, fundos marinhos que podem ser uma armadilha mortal. A manobra de ancoragem é a ponte entre estes dois mundos,
o portal que deve ser cruzado com uma precisão impecável. Nesta era, a tecnologia é rudimentar e a força bruta, a principal ferramenta. Não há motores para assistir, nem sonares que pintem um quadro detalhado do fundo marinho, nem sistemas hidráulicos que aliviem o trabalho hercúleo de manusear toneladas de ferro e corrente. Tudo depende da experiência acumulada, do conhecimento transmitido de mestre para aprendiz, das cicatrizes nas mãos e na memória. Depende da capacidade de ler a cor da água, de interpretar o comportamento das ondas ao quebrar contra um baixo invisível, de sentir na vibração do convés a natureza da corrente. A ancoragem é, em essência, um ato de fé informado pela ciência empírica. É o culminar de todo o saber náutico de uma época, concentrado em poucos minutos críticos que selarão o destino da expedição para as próximas horas, dias ou mesmo semana. É o momento em que o monstro de madeira, o titã errante, busca a sua conexão com o mundo sólido. Ao fazê-lo, busca a sua própria salvação. O silêncio que precede o estrondo da corrente é o fôlego contido de toda a tripulação, uma pausa carregada de significado antes da batalha final pela quietude. Parte 2. A Cruz de Ferro. Anatomia e alma do guardião silencioso. A âncora da era das explorações não era um simples gancho de metal. Era uma obra-prima da forja, uma escultura funcional e brutalista, um titã concebido no fogo e na violência para impor a paz. O seu desenho, que hoje nos parece arcaico e quase totâmico, era o resultado de séculos de tentativa e erro, uma evolução lenta e pragmática que tinha destilado a forma mais eficaz de se agarrar às entranhas do mundo submarino. Para compreender a magnitude da sua importância, devemos primeiro despila da sua imagem, estática como adorno de restaurantes costeiros, e visualizá-la como o que era. Uma arma formidável contra o caos, o principal instrumento de sobrevivência da nave. A sua forma mais comum e reconhecível era a da âncora de almirantado, ou âncora com cepo. Vista em repouso, parecia uma cruz gótica e deformada, uma fusão do sagrado e do profano. Cada um dos seus componentes era fruto de uma lógica implacável, projetado para cumprir uma função específica na dança mortal que se desenrolava no leito marinho. O corpo principal, a haste, era uma barra maciça de ferro forjado, muitas vezes tão alta como 2 homens. O seu propósito era proporcionar o peso e a estrutura sobre a qual atuavam as outras partes. Na sua extremidade superior, um anete robusto, o arganel, servia como ponto de união com o cabo, ou a corrente, o cordão umbilical que conectava o navio à sua salvação. Na extremidade inferior, a haste bifurcava-se em 2 braços curvos, como as garras de uma besta pré-histórica. Estes braços terminavam numas pontas achatadas e afiadas chamadas unhas ou patas, projetadas para penetrar no fundo marinho. A curvatura dos braços não era arbitrária. Estava calculada para que, uma vez que uma das unhas se enterrasse, o ângulo de tração do cabo ajudasse a que se afundasse ainda mais profundamente a cada puxão do barco. No entanto, a peça-chave, o verdadeiro gênio deste desenho, era o cepo. Tratava-se de uma longa e pesada viga de madeira, geralmente de carvalho pela sua resistência e peso, ou por vezes de ferro em âncoras posteriores, ou de maior qualidade, que se inseria perpendicularmente à haste, perto do arganel. A função do cepo era a de um desestabilizador intencional. Quando a âncora caía ao fundo, era impossível que ficasse plana com os 2 braços apoiados no chão. O cepo, por ser longo e perpendicular aos braços, assegurava que a âncora caísse de lado. Ao arrastá-la, a extremidade do cepo engataria primeiro no fundo, fazendo com que toda a estrutura da âncora se inclinasse e girasse, forçando uma das unhas a apontar para baixo, pronta para morder a terra. Sem o cepo, a âncora poderia simplesmente deslizar pelo fundo como um trenó inútil. Com ele, tornava-se um mecanismo de auto-orientação infalível. A fabricação de uma destas bestas de ferro era um espetáculo em si mesma, um processo que requeria a força combinada de dezenas de ferreiros e o calor infernal de várias forjas a trabalhar em uníssono. Não se podia fundir uma peça de tal tamanho e complexidade num único molde. Era construída por partes, através da técnica de soldadura por forja. Começava-se com um núcleo de barras de ferro de alta qualidade. Ao redor deste núcleo, empilhavam-se mais barras,
como se fossem um feixe de lã. Todo o conjunto era aquecido num forno monumental até atingir o branco incandescente, o ponto exato em que o ferro se torna maleável, quase como argila. Então, ao ritmo de cantos e gritos, os ferreiros, com os corpos a brilhar de suor e protegidos por aventais de couro grosso, atacavam a massa de metal com martelos pilão, muitas vezes impulsionados por rodas hidráulicas. Cada golpe preciso e estrondoso não só dava forma ao metal, mas também o purificava, expulsando as escórias e impurezas e compactando a estrutura interna do ferro. As diferentes secções, a haste, os braços eram forjadas separadamente e depois unidas noutra seção de calor e marteladas titânicas. Este processo não só era fisicamente esgotante, mas também cheio de risco. Um arrefecimento desigual podia criar tensões internas que fraturariam a âncora sob pressão. Uma soldadura imperfeita podia ceder no momento crítico. A qualidade da âncora era um testemunho direto da habilidade do seu mestre ferreiro. Era a sua obra-prima e muitas vezes o seu nome ou marca ficava estampado nela, um selo de orgulho e responsabilidade. O cepo de madeira também requeria uma mestre artesanal. Selecionavam-se as melhores vigas de carvalho, curadas durante anos para eliminar a umidade e aumentar a sua densidade. Eram esculpidas com precisão para encaixar na haste e fixadas com pesados aros de ferro, as cintas que evitavam que a madeira rachasse sob a imensa pressão da água e do esforço. A união da madeira e do ferro, dois elementos tão díspares, criavam um todo funcional que era maior que a soma das suas partes. A âncora não era apenas uma ferramenta, era uma entidade com personalidade própria. Cada uma era única, com as suas pequenas imperfeições, o seu próprio peso e equilíbrio. Os marinheiros experientes chegavam a conhecer as suas âncoras, a principal, a âncora de respeito, a de emergência, e as mais pequenas como âncora. Falavam delas como se tivessem vontade, atribuindo-lhes uma boa ou má unha. Perder uma âncora principal numa expedição era uma calamidade de primeira ordem, não só pelo perigo imediato que representava, mas pelo seu valor intrínseco. Eram extremamente caras, um dos investimentos mais significativos no equipamento de um navio. A sua perda podia pôr em causa a viabilidade econômica de toda a viagem. Por isso, o seu cuidado era primordial. Eram arrumadas na proa com um sistema complexo de vigas e aparelhos, sempre prontas para serem libertadas, mas seguras para não se soltarem acidentalmente no meio de uma tempestade. Assim, esta cruz de ferro e madeira forjada no coração industrial da Biscaia, de Sevilha ou das fundições de Inglaterra, tornava-se o guardião silencioso na proa do barco. Não era um objeto passivo, era uma promessa latente, uma concentração de força e desenho à espera do momento de cumprir o seu propósito sagrado. Morder as profundezas e conceder ao mundo flutuante da nave o dom precioso e instável da imobilidade. Parte 3. O campo de batalha invisível, cartografando o abismo com prumo e sebo. Antes que o titã de ferro pudesse ser libertado para cumprir a sua missão, travava-se uma batalha prévia, uma campanha de reconhecimento sigilosa e crucial num território invisível e enigmático, o leito marinho. Para a tripulação de um galeão, o fundo do oceano era um mundo de mistérios, um mapa em branco cheio de perigos potenciais. Ancorar às cegas era o equivalente a saltar para um abismo com os olhos vendados, um ato de desespero, não de boa marinharia. A sobrevivência e o sucesso da manobra dependiam inteiramente de decifrar a natureza desse campo de batalha oculto. E para isso, contavam com uma ferramenta de uma simplicidade genial, um dispositivo que era uma extensão direta dos seus sentidos, a sonda de prumo. Este instrumento de uma antiguidade que remonta aos primórdios da navegação, consistia numa peça de chumbo, em forma de cone ou de pera, e de um peso considerável, que podia variar de poucos quilos a mais de 50 para grandes profundidades. Na sua base, o prumo tinha uma cavidade, um pequeno oco que era o coração da sua função secundária e mais subtil. Amarrada ao prumo havia uma longa e fina corda de cânhamo, cuidadosamente marcada em intervalos regulares. Estas marcas, conhecidas como braças, eram a linguagem através da qual o fundo marinho falava com a superfície. Um marinheiro experiente, o sondador era o encarregado desta comunicação.
A operação de sondagem era um ritual em si. Antes de lançar o prumo, o sondador enchia a cavidade do chumbo com sebo, uma gordura animal pegajosa. Depois, posicionando-se na proa ou numa plataforma lateral, lançava o prumo à água com um movimento experiente, permitindo que a corda corresse livremente entre os seus dedos. A sensação da corda, a sua velocidade de descida, a vibração transmitida através dela, já lhe proporcionavam uma primeira impressão. Mas a verdadeira revelação chegava quando o prumo tocava o fundo. A mudança brusca na tensão da corda era inconfundível. Nesse instante, o sondador lia à profundidade observando a marca na corda, que ficava ao nível da água e cantava em voz alta para que o capitão e os oficiais a ouvissem. Era uma ladainha rítmica e essencial na aproximação à costa. Pela marca, 10 braças, 1/4 menos 7, mas a profundidade era apenas metade da história. Com cuidado, o sondador içava o pesado prumo de volta ao convés. Todos os olhos se concentravam nesse pequeno pedaço de metal a pingar. O verdadeiro segredo estava na amostra aderida ao sebo. O exame dessa minúscula porção do leito marinho era um ato de adivinhação científica. Cada textura, cada cor, contava uma história e ditava um veredito sobre a adequação do ancorador. A classificação dos fundos marinhos, ou tenedouros, era um conhecimento fundamental para qualquer navegante. Um bom tenedouro era um tesouro, um mau, uma armadilha mortal. A amostra no sebo revelava a natureza deste terreno com uma clareza surpreendente: vasa ou lodo, o abraço seguro. Se o sebo voltava coberto de uma pasta escura, pegajosa e densa, era motivo de celebração. A vasa oferecia a melhor fixação possível. A unha da âncora afundar-se-ia nela como uma faca na manteiga, e a sucção criada pelo próprio lodo acrescentaria uma força de retenção adicional. Um fundo de vasa era uma ancoragem de 5 estrelas, uma promessa de uma noite tranquila. Areia, confiança, condicional. Areia fina e compacta, muitas vezes misturada com alguma vasa ou conchas, era também um bom tenedouro. A âncora podia enterrar-se eficazmente nela. No entanto, a areia pura e solta podia ser traiçoeira. Sob a ação de fortes correntes, os grãos de areia podiam mover-se, permitindo que a âncora agarrasse ou se arrastasse lentamente sem que a tripulação se apercebesse até ser demasiado tarde. A amostra de areia requeria um julgamento mais cuidadoso. Cascalho ou greda, a dúvida razoável. Uma mistura de pequenas pedras e areia grossa era um fundo aceitável, mas não oferecia uma fixação decente, mas existia o risco de que a unha da âncora, em vez de penetrar, simplesmente empurrasse as pedras para o lado ou se assentasse de forma precária sobre uma camada instável. Além disso, o ruído da corrente a arrastar-se sobre o cascalho podia ser enganador, dificultando a detecção do arrasto. Conchuela. A falsa promessa. Um fundo composto principalmente por conchas partidas parecia bom em teoria, mas muitas vezes era uma camada fina que ocultava um leito de rocha por baixo. A âncora podia engatar-se inicialmente, mas um puxão forte podia quebrar a camada de conchas e deixá-la sem fixação alguma. Rocha ou laje. A sentença de morte. Se o prumo voltava limpo, com apenas uma marca, ou um arranhão na sua superfície, ou talvez com uma pequena lasca de pedra, o veredito era terrível. Um fundo de rocha era o pior cenário possível. A unha da âncora ressaltaria sobre a superfície dura, ou, no pior dos casos, poderia engatar-se numa fenda da qual seria impossível libertá-la. Ancorar em rocha era cortejar o desastre, já que o barco ficaria à mercê do vento e das ondas, com uma falsa sensação de segurança. Em tais circunstâncias, um capitão prudente preferiria manter-se à deriva em alto mar, enfrentando o temporal longe da costa, arriscar-se a uma ancoragem tão precária. Esta cartografia instantânea e efêmera era um processo contínuo. Não se fazia uma única sondagem. À medida que o barco avançava lentamente para o local de fundeio escolhido, realizavam-se sondagens constantes, criando um mapa mental da topografia submarina. Procurava-se uma zona relativamente plana, longe de desfiladeiros submarinos ou em costas pronunciadas, onde a âncora pudesse escorregar. Por vezes, a decisão de onde ancorar não se baseava na conveniência ou na proximidade de um porto,
mas exclusivamente na qualidade do tenedouro. Podia significar ancorar a vários quilômetros da costa e utilizar botes mais pequenos para chegar à terra, um inconveniente menor em comparação com o risco de perder o barco. Este diálogo entre o homem e o abismo, mediado por um simples pedaço de chumbo e gordura, era um exemplo perfeito da simbiose entre a tecnologia rudimentar e o conhecimento empírico profundo. Era a ciência dos sem ciência, a sabedoria dos práticos. Demonstrava que na era dos grandes descobrimentos, os mapas mais importantes nem sempre eram os que mostravam continentes e oceanos, mas por vezes, esse pequeno e sujo mapa de poucos centímetros quadrados de sebo que continha a chave para a sobrevivência. Parte 4. O sussurro do desastre. Garrar, deriva e o abraço pétreo da costa. A quietude obtida com a âncora era sempre uma trégua frágil, um pacto temporal com o oceano que nunca dormia. O sucesso da manobra de fundeio não marcava o fim da vigília, mas o início de um novo tipo de ansiedade, uma vigilância constante contra o desastre silencioso. O maior temor de um capitão num ancoradouro não era a tempestade que se avizinhava com nuvens negras e ventos uivantes, mas a falha insidiosa e muitas vezes imperceptível da ancoragem. Esta falha podia manifestar-se de duas maneiras principais, cada uma com o seu próprio caráter terrífico: o garrar e o enrocamento, dois espetos que assombravam cada noite passada a âncora. O garrar era o mais traiçoeiro dos inimigos. Era a lenta e sigilosa traição da âncora, que em vez de permanecer firmemente cravada no seu leito, começava a arar o fundo marinho, arrastando-se centímetro a centímetro, metro a metro. Este movimento podia ser tão gradual que se tornava indetetável para os sentidos a bordo. O barco não se abanava violentamente. Simplesmente deslocava-se com a corrente ou o vento, como se estivesse à deriva, mas com a falsa segurança de estar ancorado. As causas do garrar eram múltiplas. Podia dever-se a um mau tenedouro, como areia demasiado solta ou uma camada de lodo demasiado fina sobre uma base de rocha. Podia ser provocado por uma mudança repentina na direção do vento ou da maré, que aplicava uma força sobre a âncora de um ângulo para o qual não estava preparado. Uma rajada de vento particularmente violenta, um aguaceiro, podia gerar um puxão tão brusco que arrancasse a unha da sua fixação. Uma vez que a âncora começava a agarrar, a situação podia tornar-se crítica rapidamente, especialmente durante a noite ou em condições de baixa visibilidade. A tripulação, confiante na sua posição, podia acordar para encontrar o barco perigosamente perto da costa, de um banco de areia ou, pior ainda, dos recifes que se denunciam pelo rugido surdo e ominoso da rebentação. Detetar o garrar a tempo era uma arte em si mesma. Os marinheiros experientes desenvolviam uma sensibilidade quase animal para o comportamento do barco. Escutavam o canto da corrente, um som de raspagem contínuo e rítmico sobre um fundo de cascalho era normal, mas uma mudança nesse som, uma série de pulsões e silêncios, podia ser um sinal de alarme. Uma técnica comum para a vigilância era tomar marcações. De uma posição fixa no barco, observavam-se dois pontos fixos na costa, uma árvore proeminente, uma formação rochosa, um edifício, e memorizava-se o seu alinhamento. Uma verificação periódica destas marcações revelaria qualquer mudança na posição do barco. Se o alinhamento mudasse, significava que o barco se estava a mover. Outra técnica, mais direta, era o uso de uma segunda sonda de prumo. Deixava-se cair o prumo na vertical da proa, até tocar o fundo e deixava-se a corda frouxa. Se o barco se movesse, a corda esticaria na direção do movimento, alertando imediatamente a guarda. Quando se detetava o garrar, a ação devia ser imediata e decidida. A ordem ressoava na noite. O barco está agarrado. Devia-se largar mais corrente para aumentar o peso no fundo e melhorar o ângulo de tiro, com a esperança de que a âncora voltasse a engatar. Se isto não funcionasse, devia-se levantar a âncora principal enquanto simultaneamente se preparava e se lançava a âncora de respeito, a segunda maior âncora do barco, numa tentativa desesperada de parar a deriva. Tudo isto, muitas vezes na escuridão, com vento e chuva, com o som da rebentação a aproximar-se, como um tambor fúnebre. O segundo espectro era o enrocamento, a âncora presa.
Isto acontecia quando, em vez de um tenedouro macio, a âncora encontrava um leito de rochas, coral ou mesmo os restos de um naufrágio anterior. A unha, em vez de se cravar, encunhava-se numa fenda ou engatava-se sob uma saliência de rocha. Inicialmente, isto podia parecer uma ancoragem excepcionalmente forte. O barco sentia-se solidamente amarrado, inamovível. O problema surgia na hora de partir. A manobra de levantar a âncora, já de si árdua, tornava-se um pesadelo. A tripulação esticaria a corrente até que estivesse a pique, completamente vertical, mas a âncora recusar-se a ceder. Aumentar a tensão com o cabrestante só punha em risco a própria estrutura do barco. Podiam-se danificar as vigas da proa, quebrar as engrenagens do cabrestante, ou, mais provável, partir a corrente ou o cabo. Perder uma âncora desta maneira era uma catástrofe. Não só pelo seu custo, mas porque deixava o barco numa posição vulnerável para o resto da viagem. Um barco com uma única âncora principal era um barco aleijado. As tripulações desenvolveram técnicas engenhosas e arriscadas para tentar libertar uma âncora presa. Uma consistia em utilizar o bote grande do navio. Remava-se até uma posição por cima da âncora, passava-se um cabo grosso pelo organel e tentava-se puxar por ela de diferentes ângulos, com a esperança de a desengatar da mesma maneira que se tira uma chave presa de uma fechadura. Este processo, chamado boçar a âncora, por vezes funcionava, mas era lento e perigoso. Outra opção, ainda mais desesperada, era tentar navegar a âncora para tirar, movendo o barco em círculos enquanto se mantinha a tensão na corrente, uma manobra que requeria uma habilidade extraordinária e condições de vento e corrente favoráveis. Se tudo mais falhasse, a última e mais dolorosa opção era abandonar a âncora. Um marinheiro devia prender um cabo secundário à extremidade da corrente, com uma boia para marcar a sua posição, com a remota esperança de poder voltar mais tarde com ajuda ou em melhores condições para tentar recuperá-la. Mas na maioria das vezes, devia-se dá-la por perdida. O som do cinzel a cortar o último elo da corrente era o som da derrota, o reconhecimento de que o fundo marinho tinha cobrado a sua portagem. Estes dois perigos, o movimento não desejado e a imobilidade forçada, representavam as duas faces da mesma moeda do fracasso. Demonstravam que a ancoragem não era um ato único e final, mas um estado de equilíbrio dinâmico e precário. A costa, que de alto mar parecia um refúgio seguro, podia transformar-se num abraço pétreo e mortal. O sussurro da corrente agarrar sobre a areia ou o silêncio tenso de uma âncora presa eram lembretes constantes de que no domínio do oceano, a segurança era uma ilusão e a vigilância, a única moeda de troca para sobreviver. Parte 5. A lei oculta. A sabedoria da catenária e a alma elástica da corrente. No coração da complexa arte da ancoragem reside uma verdade física tão elegante quanto contraintuitiva, um princípio que, embora não tenha sido formalizado matematicamente até muito depois, era compreendido e aplicado de maneira instintiva pelos marinheiros da Era da Vela. Esta verdade é o segredo mais bem guardado do fundeio, o fator que realmente distingue uma ancoragem precária de uma segura e resiliente. Contrariamente à crença popular, não é a força bruta da âncora cravada no fundo o que primariamente segura um colosso de madeira contra a fúria dos elementos. O verdadeiro herói desta história é o peso e a curva da linha de fundeio, seja uma grossa amarra de cânhamo ou uma pisada corrente de ferro que se estende entre o barco e a âncora. É o princípio da catenária. A palavra catenária provém do latim catena, que significa corrente. Descreve a curva que um cabo ou corrente flexível adota quando está suspenso entre dois pontos, submetido unicamente ao seu próprio peso. Em terra, vemos catenárias nos cabos de alta tensão ou nos colares pendurados. No mar, a catenária formada pela linha de fundeio é a alma do sistema de ancoragem, um amortecedor de uma eficácia espantosa. Para compreender o seu poder, imaginemos dois cenários. No primeiro, um barco ancorado com uma linha curta e tênue. A linha forma uma reta quase perfeita entre a proa do barco e a âncora. Agora, uma rajada de vento atinge o barco, empurrando-o para trás. Toda a força desse puxão é transmitida instantaneamente e sem mitigação ao longo da linha reta diretamente à cabeça da âncora. É um golpe seco, um chicote de energia que tenta arrancar a unha do fundo marinho. Se o fundo não for perfeito ou o puxão for suficientemente forte,
a âncora cederá. O sistema é rígido, quebradiço e perigosamente ineficaz. Agora, consideremos o segundo cenário, o de uma ancoragem realizada corretamente. O capitão ordenou que se largasse um comprimento considerável de corrente, muito maior que a profundidade da água. A corrente não forma uma linha reta. O barco desce numa curva suave, pousa no leito marinho e percorre uma distância horizontal antes de subir ligeiramente para se conectar com a âncora. Esta curva é a catenária. Quando a mesma rajada de vento atinge o barco, acontece algo mágico. O puxão inicial não chega à âncora. Em vez disso, a sua energia é empregue em tentar levantar a pesada cor do fundo marinho e endireitar a curva. A enorme massa da corrente atua como uma mola, absorvendo o impacto. O barco move-se ligeiramente, a curva da catenária achata-se um pouco, mas a força que chega finalmente à âncora é uma fração mínima do puxão original. Um puxão suave e progressivo em vez de um golpe violento. O sistema passou de ser rígido a ser elástico. Este efeito amortecedor é o núcleo da segurança do fundeio. A corrente, simplesmente pelo seu peso e pela curva que forma, atua como um sistema de suspensão massivo. Dissipa a energia cinética do barco, que é movido pelas ondas e pelo vento, convertendo-a em energia potencial ao levantar a corrente. Quando a rajada passa, a corrente volta a cair pelo seu próprio peso, puxando suavemente o barco de volta à sua posição original. Este ciclo de absorção e libertação de energia permite que o barco respire com o mar em vez de lutar contra ele. A âncora, neste sistema, cumpre uma função mais modesta, mas igualmente vital. É o ponto de ancoragem fixo, a extremidade móvel do sistema. O seu trabalho não é suportar os picos de carga das tempestades, mas simplesmente evitar que todo o sistema de corrente se desloque pelo fundo. A corrente suporta os puxões, a âncora suporta a corrente. Esta distribuição de papéis é a chave do sucesso. Os marinheiros de outrora talvez não conhecessem as equações diferenciais que descrevem uma catenária, mas entendiam os seus efeitos na perfeição. Sabiam que uma linha de fundeio que trabalhava a pique demasiado vertical era um convite ao desastre. O seu conhecimento era empírico, forjado na experiência de inúmeras noites de tempestade. Sentiam nos seus pés, através da vibração do convés, a diferença entre os pulsões suaves de um barco bem ancorado e as sacudidelas nervosas e perigosas de um com pouca corrente. A escolha entre um grosso cabo de cânhamo e uma corrente de ferro influenciava a eficácia da catenária. Um cabo, embora mais leve e fácil de manusear, tinha a vantagem de possuir uma elasticidade intrínseca. Esticava-se sob tensão, adicionando outra camada de amortecimento ao sistema. No entanto, era vulnerável à abrasão contra fundos rochosos ou de coral e podia ser cortado. Uma corrente de ferro, que se generalizou nos barcos maiores a partir dos séculos XVIII e XIX, era imensamente mais pesada e resistente à abrasão. O seu próprio peso criava uma catenária muito mais eficaz. Um barco ancorado com corrente necessitava de menos comprimento de linha do que um ancorado com cabo para alcançar o mesmo efeito amortecedor, simplesmente porque cada elo da corrente que se levantava do fundo requeria muito mais energia. A corrente, no entanto, não tinha elasticidade própria. Toda a sua capacidade de absorção provinha da geometria da curva. Além disso, o seu manuseamento era um trabalho brutal que requeria cabrestantes potentes e equipas numerosas. A lei da catenária ditava cada aspecto da estratégia de fundeio. Influenciava a quantidade de corrente que se devia largar. A escolha do local de ancoragem, um local mais profundo, requeria exponencialmente mais corrente para formar uma catenária eficaz, e a forma como se interpretava o comportamento do barco. Era uma lei não escrita, uma peça de sabedoria popular náutica que se transmitia com frases como mais vale corrente a sobrar do que âncora a faltar. Este princípio revela-nos uma lição profunda. Muitas vezes, a solução mais robusta para um problema de força bruta não é uma maior rigidez, mas uma flexibilidade inteligentemente projetada. O galeão não sobrevivia à tempestade ancorado porque a sua conexão com a terra fosse inflexível, mas precisamente porque era elástica e permissiva. A catenária era a encarnação da máxima ceder para vencer, uma alma de ferro curvada que absorvia a fúria do oceano e a transformava num suave balanço, permitindo que o titã de madeira descansasse em paz.
Partes: a geometria sagrada, o rito do filame e a proporção áurea da segurança. Uma vez compreendido o princípio fundamental da catenária, a seguinte questão que pairava na mente do capitão era eminentemente prática e de uma importância capital: quanta corrente ou cabo se deve largar? A resposta a esta pergunta não era um número fixo, mas uma proporção, uma fórmula sagrada transmitida através de gerações de marinheiros, um cálculo que equilibrava a física, a prudência e a experiência. Este cálculo, conhecido como filame ou relação, scope em inglês, definia a relação entre o comprimento da linha de fundeio e a profundidade da água. Largar pouca corrente era anular o efeito da catenária, criando uma conexão rígida e perigosa. Largar demasiada podia ser igualmente problemático, aumentando o raio de borneio do barco, o círculo que descreve a volta da âncora ao girar com o vento ou a maré, o que o podia levar a colidir com outros barcos no ancoradouro concorrido ou a enredar-se na sua própria âncora. A determinação do filame correto era, portanto, uma forma de geometria sagrada, um rito que precedia a libertação da âncora. A regra de ouro, aperfeiçoada ao longo de séculos de prática em todos os mares do mundo, estabelecia que o filame ideal em condições normais era de entre 5:1 e 7:1. Ou seja, por cada braça de profundidade, deviam-se largar entre 5 e 7 braças de linha de fundeio. Assim, em águas de 10 braças de profundidade, aproximadamente 18 metros, um capitão prudente ordenaria filar entre 50 e 70 braças de corrente entre 90 e... Representava o ponto ótimo em que a curva da catenária era suficientemente pronunciada para absorver eficazmente os puxões, ao mesmo tempo que assegurava que o ângulo de tiro sobre a âncora fosse o mais horizontal possível. Um tiro horizontal é crucial porque puxa a unha da âncora para dentro do leito marinho, ajudando a que se enterre mais profundamente. Pelo contrário, um tiro vertical, produto de uma corrente curta, puxa a unha para cima, convidando-a a soltar-se. No entanto, esta regra do 7:1 não era um dogma inflexível, mas um ponto de partida, uma base sobre a qual o capitão devia aplicar o seu julgamento e experiência, ajustando-a em função de uma série de variáveis críticas. A deliberação para decidir o filame era um processo mental complexo que tinha lugar na tolda. As condições meteorológicas. Este era o fator mais importante. Se se esperava bom tempo, com ventos suaves e mar calmo, um filame de 5:1 podia ser suficiente. Mas se o barômetro caía, o céu escurecia e se previa uma tempestade ou ventos fortes, o capitão não hesitaria em aumentar o filame para 10:A, ou mesmo mais se o espaço o permitisse. Mais corrente significava uma catenária mais longa e pesada, e, portanto, uma maior capacidade de amortecimento para suportar as violentas rajadas de uma tempestade. Numa situação de sobrevivência, podia-se chegar a filar toda a corrente disponível. A natureza do ancoradouro, o tipo de tenadouro, determinado pela sonda de prumo, influenciava diretamente a decisão. Num fundo de vasa excelente, um filame menor podia ser seguro, mas num fundo de areia suspeita ou de cascalho, requeria-se um filame maior para compensar a menor força de fixação da âncora e maximizar a ação da catenária. A duração da estadia. Se a ancoragem era apenas por umas poucas horas para esperar uma mudança de maré, podia-se usar um filame mais curto. Se se planeava permanecer no ancoradouro durante dias ou semanas, optar-se-ia por um filame maior, proporcionando uma margem de segurança mais ampla contra mudanças imprevistas no tempo. A amplitude da maré. Em zonas com grandes variações de maré, o cálculo da profundidade devia ter em conta o ponto mais alto da preia-mar. A profundidade a considerar não era a do momento da ancoragem, mas a máxima que se alcançaria durante o ciclo de maré. Ignorar este fator podia levar a que, ao subir a maré, o filame efetivo se reduzisse perigosamente, passando de um seguro 7:1 para um crítico 3:1, sem que a tripulação tivesse feito nada. O espaço disponível, no ancoradouro aberto e sem obstáculos, o capitão tinha a liberdade de largar toda a corrente que considerasse necessária. Mas num porto apinhado, num estuário estreito ou num rio, o espaço era um luxo. Um filame demasiado longo podia fazer com que o barco, ao bornear, invadisse o espaço de outra nave,
ou se aproximasse perigosamente de um baixo. Nestes casos, por vezes era necessário usar duas âncoras, uma pela proa e outra pela popa, para limitar o movimento do barco, uma manobra complexa e delicada. O processo de medir e largar a quantidade exata de corrente era uma operação meticulosamente controlada. As correntes de âncora estavam marcadas em intervalos regulares e geralmente a cada 15 braças, cerca de 27 metros, com pedaços de couro, arames coloridos ou elos de formas distintas. Estas marcas permitiam ao oficial encarregado da manobra saber exatamente quanta corrente tinha saído pelo escovém. A ordem do capitão não seria largue a corrente, mas uma instrução precisa: filar até ao quarto quartel. O oficial vigiaria as marcas, passar e cantaria a marca da primeira, marca da segunda, até alcançar o comprimento ornado, momento em que se travaria a corrente com o sistema de freio do cabrestante. Esta geometria da segurança era um conhecimento esotérico do ofício de marinheiro. Separava os capitães competentes dos temerários. Um erro neste cálculo podia passar despercebido em condições de calma, mas a chegada de uma tempestade revelaria a solidez ou a fraqueza da decisão tomada. Um barco que garrava no meio da noite era muitas vezes a consequência de ter sido avarento com a corrente, de ter violado a proporção áurea que ditava a prudência. Assim, a simples regra do 7-para-1 torna-se um símbolo da sabedoria náutica, uma síntese de física, experiência e um profundo respeito pelo poder do mar. Não era apenas um número, era a encarnação de uma filosofia de preparação, de antecipar sempre, ao pior cenário possível. Era a fórmula matemática que, traduzida em metros de ferro pesado e curvo, comprava a tranquilidade e, em última análise, Parte 7. A largada controlada. A coreografia do trovão e a dança do cabrestante, o momento de fundear, era o clímax da aproximação à terra. Uma sinfonia de força bruta, precisão e comunicação impecável. Não era um ato de abandono, mas uma libertação meticulosamente controlada. Uma largada que devia ser executada com a graça de um bailado e a potência de uma erupção vulcânica. O convés de proa, normalmente um espaço de trabalho como outro qualquer, transformava-se no palco de um drama intenso, cujo protagonista era o cabrestante e cujo coro era a equipa de marinheiros que lhe insuflava a vida. O cabrestante, ou mulinete, era o coração mecânico da manobra. Nos grandes navios, era uma enorme estrutura cilíndrica de madeira, um tambor vertical que atravessava vários conveses, permitindo que homens em diferentes níveis pudessem aplicar a sua força simultaneamente. A cabeça do cabrestante era perfurada com buracos quadrados nos quais se inseriam longas barras de madeira, as specs. Cada spec era empurrado por 2 ou 3 homens, que caminhavam em círculos, empurrando com o peito e os ombros, num esforço rítmico e esgotante. Um sistema de linguetes e gatilhos, peças de metal que encaixavam numa roda dentada na base do cabrestante, permitia que o tambor girasse numa só direção para levantar âncoras, mas para fundir. O processo era inverso e muito mais perigoso. Tratava-se de controlar uma força descomunal que queria libertar-se. A corrente, ou o cabo da âncora, não se enrolava diretamente no cabrestante. Em vez disso, davam-se-lhe várias voltas ao redor do tambor. A fricção gerada por estas voltas era o que permitia aos marinheiros controlar a velocidade de saída da corrente. A própria corrente passava através de uma abertura reforçada no convés e no casco, o escovém, antes de se conectar à âncora, que pendia precariamente do lado da proa, presa por um cabo grosso chamado bossa. A coreografia começava com a preparação. Sob as ordens do contramestre, a equipa aduchava a corrente sobre o convés, ou seja, empilhava-a em zigue-zague ou em círculos concêntricos, para que pudesse correr livremente, sem se enredar nem formar nós, o que poderia provocar um bloqueio catastrófico no momento crítico. Verificava-se que o cabrestante e o seu sistema de freio estivessem prontos. Um homem, muitas vezes o carpinteiro do barco, postava-se perto da bossa com um machado, ou um maço, e um escopro afiado, pronto para cortar o cabo que daria a liberdade final à âncora. Esta era uma posição de uma responsabilidade imensa. Uma libertação prematura ou tardia podia arruinar toda a manobra. O barco,
Entretanto, não estava parado. O piloto manobrava-o com uma habilidade consumada. A técnica ideal era aproximar-se do ponto de fundeio navegando contra o vento ou a corrente. Exatamente ao chegar ao ponto desejado, arriavam-se ou carregavam-se a maioria das velas, de modo que o barco perdesse quase todo o seu impulso e começasse a recuar muito lentamente por efeito do vento ou da corrente. Este movimento para trás era crucial, pois ajudaria a estender a corrente sobre o fundo marinho em vez de a amontoar sobre a âncora. O capitão da tolda avaliava o momento exato. O seu olhar ia do sondador, que cantava as últimas profundidades, à costa para confirmar a posição e a sensação do barco sob os seus pés. Quando todas as condições eram perfeitas, a sua voz ressoava com uma ordem clara e potente. Fundei. Nesse instante desencadeava-se uma sequência de ações fulminantes. O carpinteiro, a um sinal do contramestre, cortava a bossa com um golpe seco e preciso. Durante uma fração de segundo, o tempo pareceu parar. Depois, com um gemido de metal e madeira, a âncora, libertada da sua última amarra, precipitava-se para o mar. O som era inesquecível. Primeiro, o chapinhar colossal, uma explosão de espuma branca que se elevava à altura do convés. Imediatamente a seguir, começava o trovão. A corrente da âncora, arrancada da sua letargia, tornava-se uma serpente de ferro enfurecida. O estrondo dos elos a roçar e a bater uns nos outros, ao passar a toda a velocidade pelo escovém, era um rugido ensurdecedor, um som metálico e brutal que vibrava através de todo o casco do barco. O fumo, produto da fricção do metal contra a madeira do escovém, por vezes elevava-se como se a proa estivesse em chamas. A equipa do cabrestante entrava em ação para controlar esta fúria. Não tentavam detê-la, mas travá-la, modular a sua velocidade para evitar que a corrente se amontoasse. Era um trabalho perigoso. Um elo que saltasse podia mutilar um homem. Uma corrente que emperrasse e depois se libertasse de repente podia criar um abanão capaz de lançar os homens pelos ares. O oficial responsável observava as marcas da corrente passar como um burrão, cantando a contagem. Vai uma, vão duas. O seu objetivo era deixar sair uma quantidade de corrente equivalente a pouco mais que a profundidade, para assegurar que a âncora tocasse o fundo. Uma vez que a âncora se tinha cravado, e com o barco ainda a mover-se lentamente para trás, começava a fase final. Filar ao olho. Soltava-se o resto da corrente ordenada pelo capitão, mas desta vez de maneira mais controlada, permitindo que se estendesse suavemente sobre o leito marinho, formando a catenária perfeita. Finalmente prendia-se a corrente, e o barco, após um último puxão, começava a assentar. O movimento de recuo parava. A nave girava lentamente até ficar de frente para o vento ou a corrente, como um animal atado a uma estaca. O trovão metálico cessava, substituído por um silêncio relativo, apenas quebrado pelo som do vento no cordame e pelo suave chapinhar das ondas contra o casco. A tensão no convés dissipava-se, substituída por uma sensação de alívio coletivo. A manobra tinha sido um sucesso. O titã de madeira estava domado, a sua fúria errante contida pela força de um punhado de homens, pelo brilhantismo de um desenho ancestral e pela potência de um trovão de ferro que agora dormia no abraço silencioso do abismo. Parte 8. A agonia da ascensão. O canto do cabrestante e o regresso do Leviatã de ferro. Se o ato de fundear era uma explosão de energia controlada, um drama de velocidade e estrondo, a manobra de levantar âncora era a sua antítese, uma agonia lenta, um exercício de resistência sobre-humana e paciência infinita. Era o trabalho mais duro e menos glorioso da vida a bordo, uma luta surda e prolongada contra a gravidade, a sucção do fundo marinho e o peso morto de centenas de metros de ferro. Era o momento em que a tripulação pagava com suor e músculo o preço da segurança obtida. O cenário voltava a ser o convés de proa e o protagonista, de novo, o cabrestante. Mas desta vez, a sua função não era travar, mas puxar. Os linguetes de segurança eram acoplados, assegurando que cada centímetro de corrente e ganho não se perdesse. Inseriam-se as longas barras de madeira, os espeques, na cabeça do cabrestante, e a equipa,
Muitas vezes a totalidade dos homens disponíveis que não estivessem a manobrar as velas tomava as suas posições. Era uma congregação de costas curvadas e músculos tensos. O trabalho começava à voz do contramestre: vira, vira, amarra. Os homens empurravam os espeques, iniciando o lento e rangente giro do tambor. O movimento era circular e monótono, um círculo sem fim à volta do eixo do cabrestante. Para manter o ritmo e a moral, e para coordenar o esforço de dezenas de homens a empurrar em uníssono, esta labuta era quase sempre acompanhada por música, as salomas ou cantigas de trabalho. O marinheiro com boa voz, o salomador, situava-se no centro e entoava uma melodia. O canto tinha um ritmo marcado que coincidia com os momentos de máximo esforço. O salomador cantava uma estrofe e o resto da tripulação respondia com coro potente no momento de empurrar, um rivo ou um halau. Estes cantos não eram mero entretenimento, eram uma ferramenta funcional. Sincronizavam a força do grupo, convertiam indivíduos numa só máquina humana e distraíam a mente da dor e da fadiga. As letras muitas vezes falavam de mulheres em portos distantes, da dureza da vida no mar ou da promessa de um copo de rum no final da jornada, temas que ressoavam no coração de cada marinheiro. O som do cabrestante era uma sinfonia de sofrimento mecânico. A madeira rangia sob a tensão, as engrenagens metálicas gemiam e os elos da corrente, ao enrolarem-se no tambor, emitiam um guincho agudo e metálico. À medida que a corrente subia, vinha coberta de lodo, algas e criaturas marinhas, sujando o convés e enchendo o ar com o cheiro salobre e orgânico das profundezas. Uns marinheiros com baldes de água e escovas encarregavam-se de limpar a corrente à medida que chegava a bordo, para evitar que a lama se acumulasse e para facilitar a sua arrumação na caixa da amarra. O oficial encarregado da proa mantinha o capitão informado do progresso, com uma série de chamadas específicas que descreviam o estado da corrente. Amarra a pendura significava que a corrente pendia verticalmente, mas ainda tinha alguma folga. O peso principal ainda era suportado pela catenária. Amarra a pique, esta era uma fase crítica. A corrente estava completamente vertical, tensa como a corda de um violino. Todo o peso da âncora pendia diretamente do barco. A tensão no cabrestante era máxima. O barco movia-se lentamente para a frente, diretamente sobre a posição da âncora. Arrancou. Este era o grito de triunfo. Significava que a âncora se tinha libertado do fundo marinho. Muitas vezes, este momento vinha acompanhado de um abanão perceptível em todo o barco. A tensão no cabrestante diminuía repentinamente, e os homens, por um instante, quase caíam para a frente ao desaparecer a resistência. O Leviatã de ferro estava a caminho de volta a casa. O momento de arrancar era o mais delicado. A sucção da vasa podia ser tão forte que parecia que a âncora estava presa. Para ajudar a libertá-la, muitas vezes usavam-se as velas. Içava-se uma ou duas velas de proa para que o vento empurrasse suavemente o barco para a frente. Esta força adicional, combinada com o tiro vertical da corrente, costumava ser suficiente para quebrar o abraço do fundo marinho. Uma vez que a âncora arrancava, o trabalho tornava-se um pouco mais fácil, mas ainda restava içar todo o peso da âncora e da corrente restante. A equipa continuava a sua marcha circular, o seu canto agora mais animado, até que finalmente a enorme cruz de ferro emergia da água, a pingar e coberta de lodo. Ver a âncora aparecer era um alívio. Verificava-se que não estava danificada, que não tinha vindo com almirante, engatada com um cabo velho ou lixo do fundo e que as suas partes estavam intactas. A ascensão final requeria um esforço extra para a levantar até a sua posição de arrumação no costado da proa. Utilizavam-se aparelhos e ganchos especiais, como o capão, para engatar a âncora e prendê-la firmemente contra o casco. A manobra completa de levantar a âncora podia durar horas. Era um trabalho extenuante que deixava os homens sem fôlego, com as mãos esfoladas e os músculos doridos. Era o lembrete físico do poder da gravidade e da tenacidade do mar. Mas com a âncora presa no seu lugar e as velas a desfraldarem-se para capturar o vento, uma nova sensação de liberdade percorria o barco. O titã de madeira estava de novo no seu elemento, liberto da sua amarra à terra, pronto para retomar a sua viagem através do vasto e solitário oceano. O canto do cabrestante desvanecia-se,
substituído pelo assobio do vento e pela promessa de novos horizontes. A agonia da ascensão tinha terminado. Parte 9. Espectros do abismo, o engano do Gahar e a prisão da rocha. Mesmo com a aplicação da ciência empírica e da sabedoria ancestral, o ato de ancorar estava repleto de incertezas, de variáveis ocultas que podiam transformar um ancoradouro aparentemente seguro numa armadilha mortal. Para além dos erros humanos evidentes, existiam duas falhas sistêmicas, dois fantasmas que atormentavam a mente de todo o capitão: o Gahar insidioso e o enrocamento irreversível. Eram as duas faces de uma mesma moeda de fracasso, uma representando o movimento não desejado e a outra, a imobilidade forçada. Ambas as situações demonstravam a fragilidade do domínio humano sobre o ambiente marinho e muitas vezes desenvolviam-se com uma lentidão enganadora, transformando a complacência em pânico em questão de minutos. O Gahar, como já foi mencionado, era o deslizamento subreptício da âncora pelo fundo marinho, mas a sua verdadeira natureza era a de um engano. Um barco a Gahar não dava sinais evidentes de alarme. A tripulação de guarda podia observar as estrelas, sentir o vento constante, ouvir o ranger familiar do barco e não notar nada fora do comum. Enquanto isso, sob a superfície, a âncora, em vez de estar firmemente cravada, arava uma vala invisível, cedendo o terreno metro a metro. O perigo do Gahar era magnificado pela noite e com mau tempo. Imaginemos um galeão ancorado a 1 milha de uma costa de Recifes. Um aguaceiro repentino assola o ancoradouro, o vento aumenta, as ondas crescem, o puxão sobre a corrente intensifica-se. A âncora, talvez assente em areia de má qualidade, cede um pouco. Depois, com o seguinte embate, cede outro pouco mais. A bordo, a violência da tempestade mascara o subtil movimento da deriva. Os homens estão ocupados a prender apetrechos, a esgotar água, a lutar contra o vento no cordame. Ninguém está a tomar marcações precisas. A deriva continua. De repente, um vigia com o ouvido aguçado percebe uma mudança no som do mar. O rugido das ondas já não é um rumor distante, mas um estrondo próximo e ameaçador. Um alarme desesperado percorre o convés. É demasiado tarde. O casco do barco, a obra de um ano de trabalho de centenas de artesãos, bate na primeira rocha, com um estalo medonho que ressoa como a quebra de um osso. O pânico apodera-se da tripulação enquanto o mar, agora um inimigo implacável, começa a desmembrar o barco contra os dentes do Recife. Para combater este espectro, os marinheiros prudentes nunca confiavam cegamente numa única âncora. A vigilância era ativa. O método da sonda de prumo, deixada no fundo para detectar movimento, era uma técnica padrão. Outra, mais complexa mas mais segura, era a ancoragem a pé de gaulo. Consistia em fundear com 2 âncoras da proa, formando um ângulo de cerca de 60 graus entre as 2 correntes. Isto não só duplicava a força de fixação, mas também reduzia drasticamente o borneio do barco e proporcionava redundância. Se uma âncora começasse a agarrar, a outra ainda podia manter a posição, dando à tripulação um tempo precioso para reagir. O problema oposto, a âncora presa ou enrocada, era um pesadelo de diferente índole. Não era uma crise de movimento, mas uma paralisia, uma prisão de ferro no fundo do mar. Ocorria quando a âncora caía num leito de rochas, num campo de coral, ou, ironicamente, entre os destroços de outro barco que tinha sucumbido a um destino semelhante. A unha encunhava-se sob uma saliência ou numa fenda com a tenacidade de uma garra. Na hora de levantar, o cabrestante podia esticar a corrente até ao ponto de ruptura, mas a âncora não se moveria. A sensação a bordo era de estar acorrentado ao centro da terra. A perda de uma âncora era uma crise logística e econômica grave. As expedições muitas vezes levavam 1 ou 2 âncoras de respeito, mas perder a principal, a maior e mais fiável, era um golpe devastador para a moral e a segurança do barco. As tripulações, portanto, desenvolviam uma série de técnicas desesperadas para tentar recuperar o seu guardião de ferro. A mais comum era buçar a âncora. Antes de fundear num local suspeito, amarrava-se um cabo mais fino, o orinque, diretamente à cruz da âncora, a parte onde os braços se unem à haste. A outra extremidade do orinque era amarrada a uma boia que flutuava na superfície, marcando a posição exata da âncora. Se a âncora ficasse presa, podia-se tentar puxar pelo orinque com o bote do barco.
Ao puxar pela cruz numa direção diferente, muitas vezes perpendicular da corrente principal, podia-se mudar o ângulo da força e, com sorte, desenterrar a unha da sua prisão de rocha. Se não se tivesse orincado a âncora de antemão, as opções eram mais limitadas e perigosas. Podia-se tentar varrer o fundo com um cabo pisado entre dois botes, na esperança de engatar um dos braços da âncora e puxar a partir daí. Em casos extremos, e só se as águas fossem claras, quentes e pouco profundas, uma raridade em muitas rotas de navegação, podia-se enviar um mergulhador. Esta era uma missão quase suicida. Sem equipamento de respiração, um homem devia submergir em apneia, na escuridão e no frio, para tentar avaliar a situação e talvez passar um cabo pela âncora. Na maioria das vezes, era inútil. Quando todas as tentativas falhavam, chegava a decisão dolorosa. O capitão devia ponderar o valor da âncora contra o valor do barco e da expedição. Se uma mudança de tempo ameaçasse prender o barco imobilizado numa costa perigosa, a escolha era clara. Devia-se sacrificar a âncora. Com ferramentas pesadas, os marinheiros cortavam o anete ou o último elo da corrente, um ato final e ruidoso que selava a perda. O barco ficava livre, mas ferido, navegando para o seu futuro com uma vulnerabilidade que todos a bordo sentiam profunda. Estes dois fantasmas, o do movimento furtivo e o da fixação eterna, ilustram o paradoxo fundamental da ancoragem. Procurava-se uma conexão firme mas permanente, uma fixação segura mas libertável. O sucesso residia em encontrar o equilíbrio perfeito entre estas duas condições. O garrar e o enrocamento eram os fracassos em ambos os extremos deste espectro, lembretes brutais de que no diálogo entre o barco e o mar, o fundo marinho muitas vezes tinha a última palavra. Parte, o legado imutável da quietude, ecos da catenária no aço e no satélite, a imagem de um galeão do século XVI com as suas velas enfunadas e as suas elaboradas talhas, parece pertencer a um mundo irrevogavelmente perdido, uma era de romantismo e aventura separada da nossa por um abismo de tecnologia e conhecimento. No entanto, se observarmos com atenção o ato mais fundamental da sua existência, a ancoragem, descobrimos um legado espantosamente duradouro, um conjunto de princípios físicos e de sabedoria prática que transcenderam os séculos e continuam a ser tão relevantes para um superpetroleiro moderno como foram para uma caravela de Colombo. A forma mudou, o material evoluiu, a força humana foi substituída pela hidráulica, mas a alma da manobra, a lei oculta da catenária, permanece imutável. Hoje em dia, um oficial na ponte de um cargueiro de 300 metros de comprimento não consulta as estrelas, nem lança uma sonda de prumo com sebo. Tem à sua disposição um ecrã de radar que mostra a posição de outros barcos com uma precisão de metro. Um sistema de posicionamento global GPS indica-lhe a sua localização exata no planeta. Uma ecossonda digital pinta um perfil detalhado do fundo marinho, revelando a sua profundidade, composição e topografia em tempo real. A comunicação com a tripulação de proa não é através de gritos contra o vento, mas por meio de rádios portáteis. A âncora, um monstro de aço de alta resistência, que pode pesar mais de 20 toneladas, não é libertada pelo golpe de um machado, mas pela ativação de um freio de banda mecânico. E o trabalho de a levantar não recai sobre os ombros de marinheiros a cantar salomas, mas sobre um molinete hidráulico ou elétrico que gira com um zumbido de potência contida, capaz de levantar a âncora e a sua corrente de profundidade abissais com apenas o oprimir de um botão. A força bruta foi domesticada pela máquina. O conhecimento empírico foi aumentado e validado pela ciência. No entanto, apesar de toda esta parafernália tecnológica, os princípios básicos que regiam a decisão do capitão do galeão continuam a ser os mesmos. O oficial moderno ainda tem de considerar o vento e a corrente, ainda tem de avaliar a natureza do tenedouro, embora agora o faça com dados eletrônicos. E o mais importante, ainda tem de calcular o filame da corrente utilizando a mesma proporção sagrada. Um 5:1 para boas condições, um 7:1 como padrão, e um 10:1 ou mais quando se espera mau tempo. A razão desta espantosa continuidade é que a física nem mudou. A curva da catenária continua a ser a forma mais eficaz de confor a energia cinética de um barco em energia potencial,
de absorver os choques e de proteger a âncora de pulsões diretas. A pesada corrente de elos de aço de um navio moderno, embora infinitamente mais forte que a sua predecessora de ferro forjado, cumpre exatamente a mesma função amortecedora. A âncora moderna, com os seus desenhos otimizados para uma fixação máxima em diferentes tipos de fundos, como a âncora AC-14 ou a do tipo Danforth, continua a ser o ponto fixo no final desse sistema elástico. Os perigos também perduraram. O garrar continua a ser uma das principais causas de acidentes marítimos na atualidade. Um superpetroleiro que garra num canal de navegação concorrido ou perto de um terminal petrolífero pode causar uma catástrofe ecológica e econômica de proporções inimagináveis. Os sistemas de alarme de garrar modernos, conectados ao GPS, alertam automaticamente para qualquer movimento não desviado, mas a vigilância humana e a correta aplicação dos princípios de ancoragem continuam a ser a principal linha de defesa. As âncoras ainda ficam presas em fundos rochosos, em cabos submarinos ou em tubagens, e a decisão de abandonar uma âncora de centenas de milhares de dólares continua a ser tão dolorosa para uma companhia de navegação como era para a coroa espanhola. Este legado estende-se para além do... O princípio da catenária, aperfeiçoado no humilde ato de ancorar um barco, é visível na arquitetura das grandes pontes suspensas, onde os cabos principais adotam essa mesma curva para distribuir o peso da estrada de forma eficiente. Encontra-se na engenharia das linhas de transmissão elétrica e no desenho de sistemas de amarração para plataformas petrolíferas em alto mar. A busca da quietude num ambiente dinâmico, o problema central da ancoragem, é um desafio universal na engenharia. Assim, quando vemos a silhueta de uma âncora, seja o desenho clássico do almirantado ou um moderno, não deveríamos ver apenas uma ferramenta para parar um barco. Deveríamos ver a encarnação de uma profunda sabedoria. É um monumento à engenhosa simbiose entre a força e a flexibilidade, um testemunho de como a humanidade aprendeu a ceder para vencer, a utilizar o peso como um amortecedor e a respeitar as leis imutáveis da física. É um vínculo direto com esses marinheiros anônimos, que com prumo e sebo, com músculo e canto, com medo e perícia, conseguiram encontrar um refúgio de paz na imensidão hostil do oceano. A âncora, na sua essência, não é apenas a promessa de não se mover, é a promessa de perdurar. E nesse sentido, o seu silencioso e pesado legado está mais vivo do que nunca, um eco de ferro e sabedoria que ressoa das profundezas da história até ao coração da nossa era tecnológica. Parte 1. A metamorfose do repouso. Do navio errante à fortaleza flutuante, quando o estrondo final da corrente se apaga e o barco assenta no seu abraço com o leito marinho, uma profunda transformação percorre a sua alma de madeira. O navio, que durante meses foi uma entidade definida pelo movimento, uma flecha disparada através do oceano, morre no seu ser errante para renascer como algo completamente distinto. Uma fortaleza, um posto avançado, uma ilha artificial ancorada a um mundo desconhecido. Esta metamorfose não é apenas funcional, mas também sensorial, psicológica e existencial. O universo sonoro a bordo recompõe-se por completo. O incessante gemido do cordame, sob a tensão do vento, o assobio agudo do ar na cordoalha e o rítmico bater das ondas contra a mura de barlavento, a banda sonora da travessia, desvanecem-se. São substituídos por um novo e desconcertante léxico acústico. Agora, os sons dominantes são os do ambiente. O grasnar de aves marinhas estranhas, o murmúrio da ressaca numa praia próxima que parece suspirar, o zumbido dos insetos que chegam da selva na brisa noturna, um coro invisível e persistente. E acima de tudo, o barco começa a falar uma nova linguagem de quietude. Os estalidos já não são os da luta contra o mar, mas os da madeira a expandir-se e a contrair-se com o calor do sol e a umidade da noite, o leve ranger da corrente ao bornear com a maré, um som que se torna um metrônomo da vigilância, uma contagem decrescente para um perigo desconhecido. O próprio ar sente-se diferente, mais denso, carregado com os cheiros da terra, o perfume doce e pesado de flores exóticas, misturado com o fedor à podridão do manguezal. A vida a bordo reestrutura-se em torno de um novo eixo.
A rotina das guardas de navegação, organizada em turnos de 4 horas para governar o leme e manobrar as velas, perde o seu propósito imediato. O novo imperativo é a segurança estática. A vigilância já não se foca no horizonte distante em busca de terra ou de uma mudança no tempo, mas no perímetro imediato, num raio de apenas algumas centenas de metros. Cada sombra na costa, cada canoa que desliza de um estuário, cada ondulação suspeita na água torna-se objeto de um escrutínio intenso, quase paranoico. O barco, antes caçador de léguas, agora sente-se como uma presa potencial, exposta e vulnerável na sua imobilidade. A disciplina torna-se, se possível, mais férrea, porque agora o inimigo não é só o oceano, mas a mente ociosa. A ociosidade é a mãe de todos os vícios, e um barco ancorado durante semanas é um viveiro para o descontentamento, a conspiração e o contramestre e os oficiais, conscientes disso, organizam um regime de trabalho implacável que não busca tanto a eficiência como a ocupação. Reparam-se velas que não estão rasgadas, alcatroam-se cabos que já estão em bom estado, raspam-se e baldeiam-se os conveses com uma ferocidade ritual. Cada tarefa, por mais mundana que seja, é uma arma contra a decadência moral, uma forma de manter a tripulação focada e sujeita à hierarquia. O navio converte-se num formigueiro de atividade ordenada, um microcosmo da civilização que representa, impondo a sua ordem num canto selvagem do mundo, mais para se controlar a si mesmo do que ao ambiente. A âncora, essa conexão física com a terra, torna-se também uma âncora psicológica, um símbolo de profunda ambivalência. É o centro do novo universo, a garantia de que não se voltará à deriva. A sua corrente, que se afunda nas águas turvas, é a linha que separa o conhecido do desconhecido, a ordem da nave do caos da natureza. Mas também é uma amarra, uma limitação. Para o marinheiro que passou meses sem ver mais do que água e céu, a visão de uma costa imóvel, de árvores que não balançam com a ondulação, produz uma estranha mistura de alívio e vertigem. A terra é a promessa de água fresca e comida, mas também de febres, nativos hostis e perigos invisíveis. O barco, na sua quietude forçada, torna-se o único santuário, uma cidadela flutuante, cujo fosso é o mar e cuja ponte levadiça é a âncora que aprende, para o bem ou para o mal, ao seu novo destino, um destino que agora deve esperar em vez de perseguir. Parte a guarda da alva e do acaso, o olho que nunca dorme, com o barco seguro no seu leito, a vigília não termina. Refina-se, tornando-se uma arte da observação paranoica. A segurança da nave e das suas centenas de almas depende agora da guarda de ancoradouro, um sistema de vigilância que opera com a precisão de um mecanismo de relojaria e a tensão de um animal encurralado. O olho do barco nunca deve fechar-se, pois a complacência é um convite à catástrofe. A responsabilidade recai sobre os vigias, postados em pontos estratégicos, um no castelo de proa, com o olhar fixo na corrente da âncora e na costa imediata. Outro, na gávea do mastro principal, o ninho do corvo, dominando uma vista panorâmica, e um terceiro na tolda de popa, perto do oficial de guarda. Estes homens não são meros observadores, são os sensores humanos do navio, uma extensão dos nervos do capitão. A sua ferramenta principal é o óculo de longo alcance, a luneta, um tubo de latão e couro que é quase um objeto mágico capaz de trazer o distante ao alcance da mão. Através das suas lentes, um bosque de palmeiras deixa de ser uma mancha verde para se tornar um lugar onde se podem discernir movimentos. Uma canoa distante revela o número dos seus ocupantes, se transportam armas ou se remam com uma cadência de guerra ou de pesca. O vigia aprende a ler a paisagem, a memorizar a sua fisionomia para detectar qualquer alteração. Um voo repentino de pássaros na selva, o desaparecimento súbito de animais num bebedouro, o fumo onde antes não havia. Tudo são sinais que se reportam de imediato com uma voz clara, mas contida, para não causar pânico. A noite traz consigo um tipo de frente de medo e um novo conjunto de desafios. A escuridão é um manto que pode ocultar um inimigo que se aproxima nado, com o corpo coberto de lama, para evitar o reflexo da lua, ou numa embarcação sigilosa. A vigilância torna-se primariamente auditiva. O vigia aprende a decifrar a sinfonia noturna da costa. O chapinhar de um peixe grande, o estalar de um ramo,
o chapinhar rítmico e quase inaudível de um remo. Qualquer som anômalo, qualquer quebra do padrão natural, é um sinal de alarme. O próprio silêncio pode ser uma ameaça, um indício de que os ruídos habituais da noite cessaram por uma presença estranha. A própria âncora é objeto de uma vigilância obsessiva. O vigia de proa tem a tarefa de sentir a corrente. Em noites de vento, pode apoiar uma mão nela para detectar as vibrações distintas do garrar, ou pode observar o seu ângulo em relação à proa, à luz de um farol. Tomam-se marcações constantes com a costa, utilizando pontos de referência que brilham à luz da lua ou das estrelas. O alinhamento do cume de um monte com uma estrela concreta, por exemplo, torna-se uma linha de fé. Se esse alinhamento muda, o barco está a mover-se. O oficial de guarda verifica-o a cada meia hora com a sua própria agulha de marcar, desconfiando até da perícia dos seus homens. Para reforçar a segurança, desdobram-se redes de abordagem ao longo das bordas, dificultando que o inimigo possa subir ao convés sem se enredar e fazer barulho. Os botes do barco são içados e presos a bordo todas as noites. Deixá-los na água seria um convite ao roubo, ou uma via de escape para possíveis desertores. A senha muda a cada entardecer, e as sentinelas armadas com piques e arcabuzes patrulham os conveses em rondas silenciosas, com os pés descalços para não fazer barulho. A tensão atinge o seu ponto máximo nas horas crepusculares, alva e o ocaso, momentos de luz incerta conhecidos por serem os preferidos para os ataques surpresa. Nesses momentos, toda a tripulação é chamada aos seus postos de combate num simulacro silencioso, zafarrancho de combate, com os rastilhos dos canhões acesos e as armas prontas. É um ritual que lembra a todos que a quietude da ancoragem não é paz, mas uma trégua armada. O olho do barco, encarnado na figura solitária do vigia, é o garante dessa trégua. Uma sentinela cuja fadiga ou distração poderia ser a diferença entre um novo dia de vida e um massacre na escuridão. Parte 3. A viagem imóvel. A tortura do Bornéio e a dança da maré. A âncora promete a imobilidade, mas é uma promessa enganosa. Um barco fundeado nunca está verdadeiramente parado. Realiza uma viagem perpétua e circular, uma dança lenta e majestosa ditada pelas forças invisíveis da maré e do vento. Este movimento, conhecido como bornéio, é uma das realidades mais definidoras e muitas vezes mais exasperantes da vida no ancoradouro. O barco, amarrado pela proa a um único ponto fixo no fundo, comporta-se como um catavento gigante e preguiçoso. Quando a maré sobe, a corrente empurra o casco numa direção, fazendo com que a popa gire e se alinhe com o fluxo. 6 horas mais tarde, a maré desce, a corrente inverte-se e todo o barco gira de 80 graus para apresentar a sua proa à nova direção. Se o vento sopra de um ângulo diferente ao da maré, a nave adotará uma posição de equilíbrio entre ambas as forças, orientando-se numa direção que muitas vezes não é nenhuma nem outra, descrevendo não um simples arco, mas uma complexa elipse ao longo do dia. Esta dança incessante significa que a paisagem observada do convés está em constante mudança. A baía que de manhã se via pela mura de estibordo, à tarde contempla-se da alheta de bombordo. Esta desorientação espacial é uma tortura subtil para homens acostumados a um rumo fixo e a um horizonte previsível. Mas as implicações do bornéio vão muito para além da mera perspectiva. O principal perigo é que a corrente da âncora se enrede em si mesma, um fenômeno conhecido como tomar voltas ou enredar a ancoragem. Se o barco gira várias vezes na mesma direção devido a padrões complexos de vento e maré, a corrente pode torcer-se sobre si mesma, formando um nó gigantesco perto da âncora. Isto não só encurta drasticamente o filame efetivo, reduzindo a capacidade de amortecimento da catenária, mas também exerce uma tensão de torção sobre a âncora que pode fazê-la saltar do seu leito. Um oficial de guarda competente leva um registro meticuloso de cada giro do barco, anotando no diário de bordo meia volta a estibordo, uma volta completa a bombordo, para saber a todo momento o estado da sua linha de fundeio. Se se acumulam demasiadas voltas, é necessário realizar a árdua manobra de desbornear, que muitas vezes implica levantar a âncora e voltar a fundeá-la corretamente, um trabalho de horas que esgota a tripulação. O bornéio também define o espaço vital do barco. O círculo que a popa do navio descreve ao girar
É conhecido como o Círculo de Borneio e é um fator crítico ao fundear num local concorrido. Um capitão deve calcular o seu círculo e assegurar-se de que não se sobreponha ao de outro barco, o que poderia levar a uma colisão no meio da noite. O som de 2 cascos de madeira de centenas de toneladas a roçarem-se é um estalido nauseabundo, e os danos podem ser severos, para não mencionar o incidente diplomático. Em ancoradouros estreitos, esta dança pode levar o barco perigosamente perto de bancos de areia ou recifes, que no momento da ancoragem pareciam estar a uma distância segura. Além disso, o movimento constante submete o casco e o aparelho a uma tensão contínua. O barco rende queixas a cada mudança de maré, como um velho a dormir que se revolve na cama. Os cabos rangem nas suas roldanas, as vigas esfregam-se umas nas outras, e a correnta emite um lamento grave metálico ao arrastar-se pelo fundo. Para a tripulação, esta viagem imóvel é uma fonte de trabalho incessante, ajustando defensas, vigiando a sonda e observando os barcos vizinhos. É um lembrete constante de que, mesmo em repouso, o oceano nunca deixa de impor a sua vontade. A âncora lhe oferece uma quietude absoluta, mas um ponto de pivô para uma dança interminável. Uma coreografia ditada pela lua e pelo sol, na qual o barco é um prisioneiro que gira sem cessar atado à sua corrente. Parte 14. A sede da terra, a aguda aventura da água e da lenha. O navio é um organismo com uma sede insaciável. A água doce, o recurso mais precioso a bordo, mais valioso que o ouro, já que dele depende a própria vida da tripulação. As reservas, armazenadas em barris de madeira, corrompem-se com o tempo, adquirindo um sabor fétido e enchendo-se de uma camada esverdeada de algas e vermes. Por isso, uma das prioridades mais urgentes ao chegar a um ancoradouro é a aguada, a expedição para reabastecer-se de água. Esta tarefa, que soa simples, é na realidade uma operação militar complexa e cheia de perigos. O capitão, baseando-se em relatórios de viagens anteriores ou na observação do barco, identifica um possível rio ou ribeiro, prestando atenção para que esteja a montante de qualquer assentamento indígena para evitar contaminação. Depois, organiza uma partida de aguada, que é um simples grupo de marinheiros com baldes. É uma força de desembarque. A expedição realiza-se nos botes maiores do barco, a chalupa ou o batel, e é comandada por um oficial. Juntamente com os marinheiros encarregados de encher os barris, vai uma escolta de soldados fortemente armados com arcabuzes e espadas, com os rastilhos das armas já acesos. A ameaça de um ataque por parte dos nativos é constante. Muitos desembarques pacíficos transformaram-se em massacres por um mal-entendido ou uma provocação. O desembarque realiza-se com cautela. A proa do bote enterra-se na praia e os soldados são os primeiros a saltar, formando um perímetro defensivo e assegurando os flancos. Enquanto este grupo vigia, os aguadeiros começam o trabalho hercúleo. Devem transportar os pesados barris vazios dos botes até a fonte d'água, enchê-los e depois rolá-los de volta através de areia macia ou terreno rochoso, muitas vezes sob um sol implacável que os desidrata enquanto procuram água. Cada homem está alerta, com um olho na sua tarefa e outro na linha de árvores da selva. O som de cada ramo partido, de cada grito de um animal desconhecido, acelera o pulso. Muitas vezes a fonte d'água doce está numa zona pantanosa, um viveiro de mosquitos que transmitem febres mortais. A própria água, embora de aparência cristalina, pode estar contaminada com parasitas invisíveis que causarão disenteria e morte semanas depois em alto mar. Semelhante à aguada, é a lenhada. A cozinha do barco, o fogão, consome uma quantidade ingente de lenha para preparar as refeições quentes, pelo que reabastecer-se é igualmente vital. Partidas de lenhadores também sob proteção armada, adentram-se na floresta para cortar e transportar madeira. Este trabalho expõe-nos a outros perigos, cobras venenosas, jaguares nas Américas, ou simplesmente o risco de se perderem numa selva desconhecida e labiríntica. Os homens aprendem a distinguir as madeiras, procurando as que ardem lento e sem demasiado fumo, evitando as venenosas. Cada árvore caída, cada barril cheio, é uma pequena vitória numa guerra constante pela sobrevivência. O regresso da partida de aguada, ou lenhada, é recebido com alívio no navio.
Os barris são içados a bordo com aparelhos e arrumados cuidadosamente no porão. A água recém-carregada, fresca e doce, é racionada com extremo cuidado. A lenha é empilhada perto do fogão. Estas incursões à terra são o vínculo mais tangível e perigoso com o novo mundo. São o momento em que o universo autocontido do barco se abre e se expõe às realidades do ambiente. Cada gota de água, cada pedaço de lenha, traz consigo uma história de esforço, medo e risco. São o tributo que a terra exige ao titã de madeira para lhe permitir sobreviver nas suas costas, um lembrete de que nem mesmo o corado pode ser autossuficiente, que a sua vida depende destas perigosas peregrinações à margem. Parte 15. O carenamento. A cirurgia de coração aberto do Leviatã. Após meses ou anos no mar, o casco de um navio torna-se um ecossistema ambulante. A sua obra viva, a parte submersa, cobre-se de uma espessa camada de algas, cracas e outros moluscos, um jardim grotesco que pode adicionar toneladas de peso morto. O mais temido de todos é o gusano ou terda, Terdo navalis, um molusco bivalve que perfura a madeira, criando uma rede de túneis que podem comprometer fatalmente a integridade do casco, transformando uma viga sólida num favo de mel. Esta crosta biológica não só danifica a madeira, mas também abranda drasticamente a velocidade do barco. Para restaurar a sua saúde e agilidade, é necessário realizar a operação mais drástica e perigosa da vida de um navio, o carenamento, ou dar care. Esta manobra só pode ser realizada num ancoradouro tranquilo e seguro, e equivale a uma cirurgia de coração aberto. O barco deve ser virado de lado, como uma baleia encalhada, para expor uma das suas bandas até aqui. Para o conseguir, primeiro esvazia-se o barco de todo o seu conteúdo pesado: canhões, lastro, barris, apetrechos. Tudo é transferido para a terra ou para pontões ancorados perto. Depois, utilizam-se aparelhos massivos que vão dos mastros a pontos de ancoragem em terra ou âncoras pesadas fundeadas à distância. Com a força combinada de toda a tripulação a puxar estes aparelhos dos cabrestantes, o enorme casco começa a inclinar-se lentamente. O processo é aterrador. O barco geme e range como se fosse partir-se em dois, e cada estalido de uma fibra de madeira soa como um disparo. A inclinação aumenta grau a grau até que uma das bandas se submerge completamente e a outra fica exposta ao ar, da borda à quilha, mostrando o seu ventre ferido. Neste estado, o navio é a imagem mesma da vulnerabilidade. É incapaz de manobrar, de se defender, de fugir. Um ataque surpresa ou a chegada de uma tempestade repentina seriam catastróficos. Por isso, a escolha do local para dar carena é uma das decisões mais críticas que um capitão pode tomar. Muitas vezes, procurando uma enseada escondida com uma praia de areia dura. Uma vez exposto o casco, começa um trabalho frenético e sujo. Os carpinteiros e calafates descem pelo casco inclinado, presos com cordas. Primeiro queimam a camada de crescimento marinho com feixes de palha ou piche a arder, um processo que liberta um fumo negro e ácar que asfixia e cobre tudo de fuligem. Depois, com raspadores e machadinhas, removem os restos carbonizados e as cracas incrustadas, chegando até a madeira nua. É um trabalho minucioso, em que se inspeciona cada centímetro do casco em busca das galerias do teredo ou de tábuas podres, marcando-as com giz. Os carpinteiros substituem as secções danificadas, e os calafates, a elite dos artesãos do barco, dedicam-se à sua tarefa sagrada. Com maços especiais e ferros de calafetar, introduzem novas fibras de estopa alcatroada nas juntas entre as tábuas, assegurando a estanquidade do casco. O som rítmico e metálico do calafetagem é a música da renovação do barco. Finalmente, toda a superfície é coberta com uma mistura protetora de sebo, alcatrão e por vezes enxofre, que atua como um veneno para os organismos marinhos. Uma vez terminada uma banda, realiza-se o processo inverso para endireitar o barco, redistribui-se o aparelho e repete-se toda a operação para a outra banda. O carenamento podia durar semanas. Era um período de um esforço sobre-humano e uma tensão constante, mas o resultado era um barco renascido. Com o seu casco limpo e liso, o navio recuperava a sua velocidade e agilidade,
A sua vida útil prolongava-se e estava pronto para enfrentar de novo o oceano. Era a prova definitiva da habilidade de uma tripulação e a demonstração mais extrema da dependência do barco da terra firme, que lhe oferecia o refúgio necessário para esta dolorosa, mas vital cirurgia. Parte 10. O mercado flutuante. Comércio, escambo e desconfiança. Um navio europeu ancorado numa costa distante é uma aparição espantosa, um artefato de um mundo diferente. Mas também é uma loja, um armazém flutuante cheio de objetos que, embora comuns na Europa, são maravilhas exóticas para os habitantes locais. Esta realidade converte o ancoradouro num mercado improvisado, um espaço de interação cultural e econômica regido por uma mistura de curiosidade, cobiça e uma profunda desconfiança mútua. Assim que o barco assenta, começa um lento processo de aproximação. Pequenas canoas locais, a princípio tímidas, remam em círculos à volta do colosso de madeira, os seus ocupantes observando com espanto o seu tamanho, os seus canhões e as estranhas roupas da sua tripulação. Se o capitão dá sinais de intenções pacíficas, muitas vezes mostrando um pano branco, as canoas aproximam-se mais. O comércio raramente começa com grandes transações, começa com o escambo em pequena escala, muitas vezes iniciado pelos próprios marinheiros das portas da bateria inferior. De lá, descem uma corda com um objeto amarrado, uma faca de má qualidade, um pedaço de espelho partido, umas contas de vidro coloridas ou um guizo de latão. Em troca, os nativos oferecem frutas frescas, ananases, papaias, mangas, peixe, aves ou ovos. Este intercâmbio é um bálsamo para uma tripulação farta da bolacha dura e da carne salgada, e uma fonte de pequenos luxos que quebram a monotonia. Estas interações iniciais são um delicado bailado de comunicação não verbal. Os sorrisos, os gestos e a exibição das mercadorias superam a barreira do idioma. No entanto, a tensão é sempre palpável. Ambas as partes se sentem vulneráveis. Os europeus, em menor número e no ambiente desconhecido, temem uma traição. Os nativos, confrontados com uma tecnologia esmagadoramente superior, temem a violência e o engano. Cada transação bem-sucedida constrói uma frágil camada de confiança. Se as relações se desenvolvem, o comércio pode tornar-se mais formal. O capitão pode convidar um chefe ou cacique a bordo, uma demonstração de poder e hospitalidade calculada. É recebido com uma guarda de honra, mostra-se-lhe o barco e oferecem-se-lhe presentes mais valiosos, machados de ferro, tecidos de cores vivas, vinho, na esperança de obter nem só provisões, mas também informação valiosa sobre a geografia local, a existência de outros reinos, ou prêmio Gor, localização de minas de ouro ou pérolas. O ouro é a obsessão que impulsiona estas expedições, e a visão de um único adorno de ouro num nativo pode desencadear uma febre de comércio frenético. Os marinheiros, muitas vezes contra as ordens, tentam os seus próprios negócios ilícitos, trocando seus escassos pertences ou mesmo ferramentas do barco por pequenos objetos de ouro ou favores das mulheres locais. Este mercado flutuante é um microcosmo da futura relação colonial. Nele manifesta-se a assimetria de poder. Os europeus oferecem bens manufaturados de pouco valor intrínseco em troca de recursos naturais e metais preciosos. Muitas vezes, o escambo é marcado pelo engano. Os barris de vinho são aguados, os tecidos têm defeitos e as ferramentas de ferro são da pior qualidade. É uma relação precária que pode romper-se a qualquer momento. Um marinheiro que rouba, um nativo que se sente enganado, um mal-entendido cultural. Qualquer faísca pode incendiar o ancoradouro e transformar o mercado num campo de batalha. Mas enquanto dura, este comércio é uma linha de vida, uma fonte de riqueza e uma fascinante, embora perigosa, janela para um mundo completamente diferente. Parte 17. A febre e o motim. Sombras no paraíso ancorado. Um ancoradouro numa baía tropical pode parecer um paraíso. A água é turquesa, a vegetação exuberante e o clima quente. Mas para a tripulação de um navio, esta beleza muitas vezes mascara perigos mais letais do que qualquer tempestade em alto mar. A âncora, que os prende a este paraíso,
também os acorrenta às suas pragas e às tensões psicológicas que a inação engendra. O inimigo mais formidável é invisível: a doença. As zonas costeiras tropicais são o domínio de febres desconhecidas e aterradoras. A malária, transmitida pela picada de mosquitos que criam em águas estagnadas, ataca com ciclos de arrepios violentos que fazem ranger os dentes e febres abrasadoras que deixam os homens fracos e incapacitados delirando nas suas redes. Pior ainda é a febre amarela, o vômito negro, uma doença viral fulminante que provoca icterícia, hemorragias internas e um vômito escuro de sangue diluído antes de uma morte quase certa. Os marinheiros, sem imunidade natural, caem como mosca. A disenteria, causada por água ou alimentos contaminados, percorre o barco, debilitando a tripulação com diarreias e desidratação. O cirurgião de bordo, com o seu conhecimento limitado e os seus remédios ineficazes à base de sangrias e purgas, é impotente perante estas pragas. O barco ancorado torna-se um hospital flutuante e muitas vezes um túmulo, com o lúgubre ritual diário de cozer um corpo na sua própria rede com o último ponto passado pelo nariz e lançá-lo pela borda. Junto à doença física cresce um mal-estar psicológico. A monotonia da vida no ancoradouro, especialmente se prolonga durante semanas ou meses, é uma tortura. A disciplina férrea e o trabalho constante podem conter o descontentamento, mas não eliminá-lo. A comida, embora suplementada com produtos frescos, volta a escassear. O rum, o lubrificante social do barco, é racionado estritamente. Pequenas querelas entre homens confinados num espaço reduzido inflamam-se e convertem-se em ódios profundos. A autoridade dos oficiais, inquestionável em alto mar, começa a ser ressentida. Os homens murmuram em grupos, queixando-se da partilha injusta do saque, da dureza dos castigos ou da aparente incompetência do capitão. O escorbuto, embora mais associado às longas travessias, pode aparecer se o acesso à fruta fresca for interrompido, debilitando os corpos, amolecendo os dentes e abrindo velhas feridas. É neste ambiente de doença, aborrecimento e ressentimento que germina a semente do motim. Um líder carismático, muitas vezes um oficial de menor patente ou um contramestre injustiçado, pode canalizar o descontentamento. Os planos são traçados em sussurros durante a guarda da noite, na escuridão do castelo de proa. O objetivo pode ser depor o capitão e voltar para casa, ou apoderar-se do barco para se dedicar à pirataria. O momento do motim é uma explosão de violência contida. Luta-se corpo a corpo nos conveses, com facas, machados e pistolas. Lealdades forjadas durante anos rompem-se num instante. Se o motim tem sucesso, o capitão e os oficiais leais são assassinados ou abandonados numa costa deserta. Se fracassa, a justiça do mar é rápida e brutal. Os cabecilhas são enforcados na verga mais alta, os seus corpos deixados como aviso para o resto da tripulação. A âncora, que mantinha o barco seguro das tempestades, não pode protegê-lo destas tempestades internas. O paraíso ancorado revela a sua face sombria, demonstrando que os maiores perigos para uma viagem nem sempre provêm do exterior, mas muitas vezes da frágil natureza humana confinada dentro do casco de madeira. Parte 2. A manobra do engenho. A propulsão por espia e a arte de orincar. No repertório de um bom marinheiro, a âncora não é apenas um freio, mas também, paradoxalmente, um motor. Em situações desesperadas, quando o vento falha por completo no equador ou sopra na direção errada num canal estreito, ou quando é necessário mover o pesado navio com precisão milimétrica, a tripulação recorre a uma das manobras mais engenhosas e extenuantes da navegação à vela: espiar-se, ou mover-se por espia. Keding. Esta técnica converte a âncora e o cabrestante num sistema de propulsão. O processo começa carregando uma âncora secundária e mais leve, o ancorete, no bote mais grande do barco. Uma tripulação de remadores robustos afasta-se do navio, remando na direção em que se quer avançar e arrastando atrás de si o cabo ou espia amarrado ao ancorete. É um trabalho esgotante, já que devem lutar contra o peso do cabo que se afunda na água. Após percorrer uma distância considerável, talvez várias centenas de metros, deixam cair o ancorete. Uma vez que este agarrou o fundo, a tripulação do bote dá um sinal ao barco.
No navio, a extremidade da espia é introduzida no cabrestante. A voz de vira a espia. A equipa começa o seu canto e a sua marcha circular, exatamente como se estivessem a levantar a âncora principal. Mas em vez de ser a âncora a mover-se para o barco, é o barco que se move lentamente para a âncora. Metro a metro, o imenso casco é arrastado através da água calma, num silêncio quase total, apenas quebrado pelo canto dos homens e pelo gemido do cabrestante. Uma vez que o barco chega à posição do ancorete, este é içado, volta-se a carregar no bote e repete-se todo o processo. Desta forma, um navio podia avançar várias milhas num dia sem uma única vela desfraldada. Era o método utilizado para escapar de uma baía sem vento quando um inimigo se aproximava, para subir um rio contra a corrente, ou para se posicionar com precisão antes de um ataque a uma fortaleza costeira. Era a força humana, convertida diretamente em propulsão. Outra mostra de engenho relacionada com a âncora é a arte de orincar, uma técnica preventiva para evitar perder uma âncora num fundo rochoso. Consiste em amarrar um segundo cabo mais fino, o orinque, diretamente à cruz da âncora, a parte onde os braços se unem à haste, antes de fundear. A outra extremidade do orinque é amarrada a uma boia, um pedaço de madeira ou cortiça que fica a flutuar na superfície, marcando a posição exata da âncora sob a água. Se ao tentar levantar, a âncora ficar presa, enrocada, o orinque torna-se uma linha de vida. A tripulação pode recuperá-lo com um bote e puxar por ele. Ao aplicar a força diretamente na cruz e numa direção diferente da corrente principal, muitas vezes é possível girar a âncora e libertá-la da fenda ou saliência que a aprisiona. É uma apólice de seguro, uma mostra da prudência do marinheiro que se prepara sempre para o pior cenário. Um terceiro truque deste repertório era usar uma âncora para virar em redondo num espaço confinado. Podia-se fundear uma ancoreta a uma banda e depois, usando um cabo, uma espinha que ia da popa do barco até a corrente do ancorete, podia-se fazer girar todo o navio sobre o seu eixo como se fosse um peão para encarar a saída de um porto sem necessidade de espaço para manobrar. Estas duas manobras, a espia e o orinque, revelam a relação profunda e matizada que os marinheiros tinham com as suas ferramentas. Não viam a âncora como um objeto monofuncional, mas como um dispositivo versátil cheio de potencial. Demonstra uma compreensão intuitiva da física e uma capacidade para resolver problemas complexos com recursos limitados. São a prova de que no mar, a inteligência, a previsão e o trabalho em equipa eram armas tão poderosas como o vento ou os canhões. Parte 0. A linguagem do fogo e do estandarte. Diálogo de potências na Baía. Um ancoradouro não é um vazio político. Quando navios de diferentes nações, especialmente de potências rivais como Espanha, Portugal, Inglaterra ou França, coincidem numa mesma baía, esta converte-se num cenário. A quietude da ancoragem carrega-se de um protocolo rígido e uma diplomacia tensa, onde cada ação é interpretada como um sinal de respeito ou de agressão. O diálogo estabelece-se através de uma linguagem universal e estrondosa, a dos canhões. As salvas de saudação são uma parte fundamental da etiqueta naval. Quando um barco de guerra chega a um porto estrangeiro ou se encontra com outro, espera-se que saúde. O número de disparos é um código preciso que indica a patente do barco, do seu capitão ou da autoridade interna. Uma saudação de 21 tiros é a máxima honra, reservada a um soberano ou chefe de Estado. Um capitão de alta patente pode receber 15 ou 17. Um barco menor pode disparar 7. A chave do ritual é que a saudação deve ser devolvida, tiro por tiro, pela outra parte, começando assim que termina a saudação do recém-chegado. Recusar-se a devolver a saudação ou devolver menos disparos do que os recebidos é um insulto grave, uma declaração de hostilidade que pode levar a um conflito armado. Estas saudações, embora cerimoniais, são uma demonstração de poder. Cada disparo, que consome uma quantidade considerável da preciosa pólvora, é um lembrete da força que reside nas baterias do barco. O fumo, o estrondo que retumba nas colinas circundantes e o cheiro à pólvora são uma forma de marcar território,
de dizer estou aqui e tenho os meios para me defender. Junto à linguagem do fogo está a do estandarte. As bandeiras são a identidade ou honra do navio. O pavilhão nacional ondeia no pico do mastro da mezena. Içar ou arriar a bandeira de uma maneira específica pode transmitir mensagens. Por exemplo, içar a bandeira de outro país sob a própria é um sinal de vitória sobre um barco capturado. Arriar a própria bandeira é o sinal universal de rendição. No ancoradouro, os barcos observam-se mutuamente com atenção. Toma-se nota do estado do navio rival. Se parece bem apetrechado e com a tripulação disciplinada, ou se mostra sinais de uma viagem difícil. Os oficiais podem trocar visitas formais nos seus botes, vestidos com as suas melhores. Estas visitas são uma oportunidade para sondar as intenções do outro, para trocar notícias da Europa, que podem ter meses de antiguidade, e para avaliar a força do oponente de perto. A cortesia é requintada, mas sob a superfície, a desconfiança é absoluta. Cada palavra é pesada. Oferecem-se brindes à saúde de reis, que na realidade são inimigos mortais. Neste teatro da diplomacia naval, a âncora desempenha um papel subtil. Um barco que fundeia demasiado perto de outro pode ser visto como uma provocação. Um barco que se move para bloquear a saída de outro, do ancoradouro, é um ato de guerra iminente. A própria posição na baía pode indicar intenções, ancorar perto da entrada pode sugerir um bloqueio, enquanto fundear no interior pode ser um sinal de intenções pacíficas. Assim, a baía tranquila converte-se num tabuleiro de xadrez geopolítico. Os barcos imóveis e silenciosos medem-se numa guerra fria de protocolo e posturas. A paz mantém-se por um equilíbrio de poder e um respeito temeroso às consequências de quebrar as regras deste perigoso jogo. A âncora, que impõe a quietude, permite que se desenvolva este drama silencioso de orgulho nacional e ameaça latente. Parte 20. O último ancoradouro. A dissolução do universo flutuante. Toda a viagem, não importa quão longa ou épica, tem um fim. Para a tripulação de um navio que passou anos longe de casa, o momento mais ansiado, o do último ancoradouro, o regresso ao porto de origem. A aproximação a esta costa familiar é diferente de todas as outras. Não há tensão pelo desconhecido, mas uma emoção quase insuportável. Os marcos não são formações rochosas estranhas, mas o farol conhecido, a silhueta da catedral da cidade, os telhados familiares. A âncora, que mordeu a vasa de 100 baías exóticas, prepara-se para o seu último e mais doce dever. A manobra de fundeio realiza-se com uma precisão polida pela experiência, mas desta vez o trovão da corrente não é um som de batalha, mas uma fanfarra de chegada. Quando o barco finalmente assenta na lama familiar de Cádiz, Sevilha ou Lisboa, uma onda de alívio percorre o convés que é quase palpável. A viagem terminou. A luta concluiu-se. Mas este momento de triunfo é também o princípio do fim para o microcosmo que foi o barco. O navio que foi um universo inteiro para os seus habitantes, um mundo com as suas próprias leis, a sua própria hierarquia e um destino comum, começa a dissolver-se. A primeira coisa que se quebra é o isolamento. Os botes chegam de terra, não com nativos cautelosos, mas com oficiais do porto, mercadores e, o mais importante, familiares. As cenas no convés são de uma emoção crua. Reencontros com esposas e filhos que mal reconhecem, abraços entre homens que choram sem pudor, pais que conhecem pela primeira vez os seus herdeiros. As notícias do mundo exterior, as verdadeiras, inundam o barco. Quem morreu, quem nasceu, as guerras, as pazes, a realidade da terra firme impõe-se, e o mundo do barco começa a parecer um sonho, uma memória febril. Depois começa a desintegração da tripulação. Este grupo de homens, forjado numa irmandade de sofrimento e sobrevivência que dependeu um do outro para continuar com vida, prepara-se para se dispersar. Recebem o seu pagamento na mesa do contador, muitas vezes uma fração do que lhes foi prometido, após os descontos por equipamento perdido, castigos ou empréstimos. Com umas moedas no bolso, descem pela prancha pela última vez, muitas vezes desorientados pela sensação da terra firme sob os seus pés. Alguns perdem-se nas tabernas e nos bordéis do porto, gastando em dias a fortuna de ano. Outros regressam a aldeias do interior,
onde as suas histórias de mundos distantes são ouvidas com incredulidade. Tornam-se de novo indivíduos, e a identidade coletiva do barco desvanece. O próprio barco é despojado da sua alma. Descarrega-se a sua carga, seja o ouro do Peru, as especiarias das Molucas ou simplesmente os relatórios para o rei. A sua artilharia retirada. As suas velas são guardadas nos armazéns. Fica vazio e silencioso no cais. Um esqueleto de madeira cujo propósito se cumpriu. Talvez seja reparado para uma nova viagem com uma nova tripulação. Ou talvez, se estiver demasiado velho e cansado, seja desmantelado, a sua madeira nobre reutilizada para outros fins. O último ancoradouro é, portanto, uma experiência agridoce. É o sucesso, a sobrevivência, o regresso. Mas é também a morte de um mundo. A âncora, o instrumento que permitiu ao navio fazer uma pausa, explorar e sobreviver em terras distantes, é também o instrumento que sela o seu destino final. Ao segurá-lo no seu lar, liberta-o da sua missão e dissolve a sociedade única que floresceu entre as suas costelas de carvalho. O Titã descansa, a sua história contada, o seu eco destinado a perdurar apenas nas lendas e no coração dos poucos que sobreviveram para contar.